pessoal, sejam bem-vindos ao canal Memória de um Passado Oficial, vírgula, de olho no futuro. Pessoal, nós temos notícias de hoje para vocês, assim, bombástica. E vamos começar aqui falando sobre o que está acontecendo com os militares sul-coreanos. Os militares sul-coreanos disseram que detectaram um míssil balístico suspeito de alcance intermediário que foi lançado na área de Mupyeong-ri, na província de Jamgang, por volta das 7 horas e 23 minutos, às 19 horas e 23, aqui em Brasília, e passou sobre o Japão na direção leste. Em um comunicado ao Estado-Maior Conjunto, disse que os militares mantiveram uma postura de prontidão total e cooperaram estreitamente com os Estados Unidos, à medida que intensificam a vigilância. Tóquio também relatou o disparo do míssil por Pyongyang e emitiu um alerta de evacuação em 2 regiões do norte, para que seus habitantes se refugiassem dentro de prédios ou em abrigos subterrâneos. Olha que bomba! Acredita-se que um míssil balístico passou sobre nosso país e caiu no Oceano Pacífico. Este é um ato de violência, realmente, após o recente disparo repetido de mísseis balísticos. Nós o condenamos fortemente, disse o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. Com a negociação entre Washington e seus paralisados há tempo, Kim redobrou seus esforços para modernizar o arsenal da energia nuclear e implantou um número recorde de testes de armas, incluindo o primeiro míssil intercontinental lançado desde 2017. Na semana passada, Pyongyang disparou até 4 mísseis balísticos de curto alcance, incluindo em poucas horas após a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a Seul. Em sua viagem, Harris viajou para a zona desmilitarizada que divide a Península Coreana para demonstrar o compromisso da Casa Branca com a Coreia do Sul. Então, pessoal, as coisas lá fora estão cada dia que passa se complicando mais e mais. Porque isso já é um alerta, né? Olha só, Washington e Seul vem alertando há meses que o país comunista está se preparando um novo teste de uma arma nuclear. Segundo eles, isso pode acontecer logo após o Congresso do Partido Comunista da China em 16 de outubro. A Coreia do Norte, alvo de várias sanções da ONU por seus programas de armas, normalmente procura maximizar o impacto geopolítico de seus testes em momentos propícios. Então vamos lá. A Coreia do Norte, alvo de várias sanções da ONU por seus programas de armas, normalmente procura maximizar o impacto geopolítico de seus testes em momentos propícios, pessoal. E está tendo muitas tensões ainda a respeito dessa guerra. Depois de fechar suas fronteiras para turistas russos na semana passada, a Finlândia está estudando construir um muro ao longo de sua fronteira com a Rússia. Olha a situação. Mesmo que o país ainda não tenha registrado nenhuma passagem legal em seu território, o projeto visa controlar possíveis entradas em massa no solo finlandês e mesmo ataques híbridos da Rússia, prova de que as autoridades finlandesas estão preocupadas com a degradação da segurança em seu flanco leste. E tem que se preocupar mesmo, né? A Europa está em guerra.
A proposta feita pelos guardas da fronteira teve uma resposta positiva da primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin. Na segunda-feira, dia 3, ela declarou, no entanto, que gostaria de um amplo consenso por parte dos parlamentos a este respeito, já que se trata de um canteiro de obras caro e que pode durar vários anos. O desafio é reduzir os riscos para o país sobre um possível êxodo em massa da Rússia e mesmo uma proteção contra ataques em Moscou. Em respostas, algumas especialistas em relações internacionais que acreditam que essa decisão pode aumentar as tensões entre a Rússia e a Finlândia, a líder finlandesa justificou a medida. A Europa está em guerra. Ela justificou essa medida como a Europa está em guerra. A situação não poderia ser mais tensa. Desde o início da invasão da Rússia na Ucrânia, a Finlândia recebeu um número recorde de pessoas que pedem, aliás, asilo ao país. Mas não é só a Finlândia que está recebendo números de pessoas, né, recorde. Em agosto, o número já havia superado o último recorde, alcançando durante a crise migratória de 2015, de acordo com as autoridades finlandesas. Candidata a entrar na OTAN, juntamente com a Suécia, a Finlândia precisa da ratificação de todos os 30 Estados membros para começar a fazer parte da Aliança Atlântica. Esses dois países abriram mão da sua tradicional neutralidade em razão da invasão russa na Ucrânia. E as tensões, infelizmente, continuam entre os países, né? E não para por aí não, pessoal. Não para, isso não para por aí, né? E, infelizmente, a russa Gazprom disse nessa segunda-feira que parou de vazar gás de 3 linhas de gasoduto Nord Stream e que pode ser possível retomar o bombardeamento pela linha única restante. Em comunicado, a companhia disse que a pressão nas 3 linhas se reestabilizou e está trabalhando para reduzir os riscos ambientais. Será mesmo? A Europa iniciou investigação depois que grandes vazamentos foram descobertos nos 2 gasodutos russos, o Nord Stream, que possui um par de linha cada um. A Alemanha, a Dinamarca, a Suécia disseram acreditar que houve sabotagem. Eu acredito também que houve sabotagem, mas não podemos falar muito sobre isso, né? E vamos de mais notícias, né, pessoal? O furacão Ian provocou mais de 90 mortos na Flórida, nos Estados Unidos, de acordo com um balanço feito pelas autoridades, numa altura em que as equipes de resgate continuam a procurar por sobreviventes. Esse número pode sim aumentar. O condado de Lee contabiliza até o momento metade das mortes, segundo as autoridades. O presidente americano Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden devem visitar a Flórida nesta quarta-feira para examinar os danos causados pela intempérie. E tem danos, viu, pessoal? Muitas. Nossa, aquele país foi devastado. Devastado de verdade. A Federação Russa deverá votar na Duma nesta segunda-feira as anexações dos territórios ucranianos. A anexação ilegal já resultou num novo pacote de sanções econômicas da União Europeia. E agora é a vez da Austrália, que decidiu proibir 28 russos, onde estão incluindo ministros e separatistas, de viajarem e circularem livremente. Na Ucrânia, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, anunciou a retirada russa da cidade e deixou um aviso a quem está envolvido no que diz serem referendos ilegais.
Quando a bandeira ucraniana foi devolvida, ninguém se lembrará da farsa russa com alguns pedaços de papéis e algumas anexões. Exceto, é claro, as autoridades da Ucrânia. E vamos de mais notícias, né, pessoal? O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, fez nesta segunda-feira o ponto da situação na central nuclear de Zaporizhia e sobre os planos para as próximas semanas. Rafael Grossi assegurou que tanto a Rússia como a Ucrânia parecem estar interessadas em estabelecer uma zona de segurança à volta da central, que é controlada pelo exército russo. De acordo com as informações que temos, a tentar consolidar a questão do fornecimento externo de energia, incluindo, se possível, a restauração de algumas das principais linhas de energia elétricas antigas. Mas, como se sabe, em alguns casos elas passam para os territórios de controle russo. Portanto, isso pode ser um pouco complicado. O esforço agora é tentar manter a central operacional, afirmou o diretor da AIEA. Rafael de Gross visitou a central no início deste mês e voltou a alertar para o risco de desastre nuclear enquanto continuarem os bombardeamentos. Pessoal, com certeza, eles não param de bombardear essa área. Zaporizhia está em risco, todo mundo sabe disso. 2 inspetores da AIEA monitoraram no terreno o que está a acontecer na maior central nuclear da Europa. Apesar da presença militar russa, a central continua a ser controlada pelo operador público das centrais nucleares da Ucrânia e Kelvin continua a tomar decisões, mas tem que tomar decisões mesmo, porque é muito complicado se essa bomba, né? Se eles jogarem uma bomba em Zaporizhia, é isso. Kelvin acusa Moscou de restringir saída de ucranianos de Kherson. Na região ocupada da Ucrânia, os residentes continuam a tentar fugir por receio de serem recrutados para lutar com o exército russo contra o seu próprio país. Os voos tornaram-se mais complicados desde que a Rússia anexou, de forma unilateral, 4 territórios ucranianos. As autoridades de Kelvin acusaram na segunda-feira Moscou de restringir a saída de residentes da região de Kherson, no sul do país, recentemente anexada de forma ilegal pela Rússia. O chefe adjunto do Conselho Regional de Kherson, o Sherry Klan, confirmou essa tese. Os ocupantes começarão a vir à casa das pessoas em Kherson e noutras cidades à procura de homens com idade entre 18 a 35 anos. Não estão a dar quaisquer notas de recrutamentos e não falam de quaisquer planos específicos, mas o seu principal objetivo é a realização de um censo de homens adultos, salientou o responsável ucraniano. E dessa forma, eles estão fugindo para evitar ir para a guerra para morrer. E todo mundo sabe disso. A Ucrânia diz estar a preparar-se para qualquer cenário na central nuclear de Zaporizhia, no leste do país, controlada pelas forças invasoras russas. O Serviço de Emergência ucraniano realizou exercício de primeiros socorros em caso de acidente nuclear, sob a vigilância do ministro do Interior, o Denis Monarchich, que acusou Moscou. Claro, compreendemos que estamos a lidar com um Estado-território, portanto, temos que compreender que todas as responsabilidades
pelo que está atualmente acontecendo na central e por quaisquer cenário que se estejam a desenrolar recaia sobre a Federação Russa. Temos de nos preparar para quaisquer cenários possíveis em relação a isso, disse o Denis. Kelvin acusa Kremlin de armazenar armas pesadas na central e de usá-las como escudo à base para atacar as tropas ucranianas. Moscou acusa a Ucrânia de atacar a infraestrutura e provocar incêndios. Mas isso não é verdade. A NATO defende que é urgente que a Agência Internacional de Energia Atômica realize uma inspeção à central nuclear de Zaporizhia. E assim vai, pessoal, porque há risco enorme de explosão aí e os receios nucleares na Ucrânia só tende a aumentar. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, um forte abraço. Deixa aí seu like, compartilhe, deixe a sua mensagem aqui para nós. Diga-nos o que você está achando dessa situação de Rússia e Ucrânia, né? E tudo isso que está acontecendo. O que vocês acham disso? O que vocês acreditam que possa acontecer? A situação, cada dia que passa, está piorando. Um abraço para vocês e até mais no Memória de um Passado Oficial, vírgula, tirar aqui, de olho no futuro.